noite. Nós somos o Grupo Espírita Casa do Caminho, localizado aqui na Rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana, em São Paulo. E nós queremos dar as boas-vindas a todas e todos nesse nosso Evangelho de hoje. E antes de iniciar, gostaria de fazer um breve comentário sobre as 4 fases que ele tem. A primeira fase é a abertura, essa que eu estou iniciando agora, e ela tem o objetivo de que a gente possa se concentrar, né? Possamos deixar de fora nossas preocupações, nos conectar com o que nós vamos assistir, se for possível procurar um lugar tranquilo na nossa casa, e desconectar de outros aparelhos e ficar aqui bem concentrado no que vai acontecer. Depois nós vamos ter a palestra que vai ser trazida pelo nosso querido companheiro Carlos, com os seus estudos, trazendo os conceitos que ele estudou, preparou para hoje. Depois disso, nós teremos as vibrações, que hoje serão conduzidas pela Luciana, e é um momento muito importante em que todos nós podemos participar ativamente com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas melhores vibrações, fazendo chegar a tudo que nos cerca, a todas as pessoas, situações, lugares que a gente quer fazer chegar nossas melhores vibrações. E, por último, a gente tem o encerramento, que hoje será feito pela Margarete, onde nós trazemos nosso sentimento de gratidão por tudo que aqui recebemos e por essa oportunidade abençoada. Então, vamos iniciar. Possamos procurar aí uma posição ereta, confortável, em que a gente possa se concentrar, silenciar um pouco tudo que está à nossa volta, nossas preocupações, nos conectar com os nossos mentores, nos conectar com o mentor da Casa do Caminho, Itaporã, que orienta todas essas atividades, todos os trabalhos que a gente faz, e trazer de nós o melhor nesse momento. Nos acalmar, nos tranquilizar, nos conectar com a figura meiga e amável do Mestre Jesus e poder nos preparar para receber os ensinamentos, as vibrações, tudo que flui do plano maior para cada um de nós, aproveitando essa ambiência tão cuidadosamente preparada pelos nossos amigos espirituais. Seja então, Senhor, em Teu nome, em nome dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, que nós possamos, de nossa parte, iniciar o Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais este Evangelho da Casa do Caminho. A nossa reflexão de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 6, nos versículos de 22 a 27. A nossa reflexão de hoje é baseada no livro de Caibar Schutel, se chama Parábolas e Ensinamentos de Jesus. É um livro muito bonito, muito interessante. Ele analisa as parábolas de Jesus, seus ensinamentos, de uma forma muito fácil. Muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender uma parábola. E hoje, especificamente, a parábola que nós vamos analisar, que nós vamos fazer a reflexão, é o pão da terra e o pão do céu. Essa parábola aí, antes de nós entrarmos nela, né, tem no capítulo 6 do João, como eu já falei, né, dos versículos de 22 a 27, é bom a gente fazer uma pequena introdução para a gente poder entender o que é o que Jesus falou sobre o pão da terra e o pão do céu. Num determinado momento dos seus ensinamentos, havia uma grande multidão ouvindo os ensinamentos de Jesus,
e começou a entardecer e a multidão não tinha alimento, eles não tinham nem dinheiro nem alimentos para fornecer para essa multidão que estava ouvindo os ensinamentos de Jesus. E eles levaram isso até Jesus. E Jesus falou: o que nós temos aí? Ela falou: nós temos um cesto com 5 pães e 2 peixes. E ele então deu graças a Deus, e os peixes e os pães foram multiplicados e todos foram saciados. E ainda sobrou peixes e pães. Então agora nós entramos na parábola, né, dessa que nós vamos analisar hoje. Né? Então no dia seguinte, né, uma multidão procura Jesus, né, no encontro. Ele estava do outro lado das barcas de Tiberíades, né? Então eles pegam uma barca, eles foram até Cafarnaum, né, procurar Jesus. Mas eles foram não com a intenção, né, de ouvir os seus ensinamentos, mas porque eles comeram à vontade. Então eles queriam repetir, vamos dizer assim, o banquete que eles tiveram, né, de pão e peixe que foi servido à vontade. E Jesus, então, quando viu que eles estavam chegando, né, aquele monte de barco que atravessou o mar, né, Jesus diz mais ou menos assim: vós me procurais não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque ele imprimiu o seu selo, o Pai, que é Deus. Olha que interessante. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece pela vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Quem é o Filho do Homem, né? Jesus. Ele sempre falava, né? O Filho do Homem, o Filho do Homem. Ele não falava que ele era filho de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus. Então, ele trouxe o alimento, né? O alimento que não fica na matéria. É lógico que nós, enquanto na matéria, nós precisamos trabalhar, né, para ter o nosso sustento, pagar as nossas contas, mas o nosso foco não pode ser só isso, só as coisas materiais, porque nós somos perecíveis, o nosso corpo é perecível, e tudo vai ficar aqui. Então, o que Jesus está falando? Trabalhar pela comida, pelo pão do céu, aquele que permanece. E o que é o pão do céu? O pão da terra nós sabemos, né? É o nosso trabalho, né? Que traz as condições de nos alimentarmos, ele traz o cansaço físico, traz o cansaço mental, a estafa, as adversidades do dia a dia, é o chefe que às vezes é um pouco intransigente, e por aí vai. Então esse seria o pão da terra. Mas o que seria o pão do céu? O pão do céu é o alimento, como Jesus fala, né? Quando ele estava lá no poço, que ele foi beber água na samaritana, e ele pede água para ela e ela fica espantada, né? Porque como é que um homem estava falando com uma mulher ainda pedindo, ainda mais sendo samaritana, né? Então, então Jesus fala assim para ela, né? Quem beber da minha água não terá sede, e quem comer do meu pão não terá fome, não terá mais sede e não terá mais fome. Mas ele não está falando da coisa material. O que ele está dizendo? O que ele está nos trazendo é que os seus ensinamentos, né, nos alimentam a alma. A alma é o espírito, né? Enquanto nós estamos encarnados, né, a gente fala a alma. Então, assim, todos nós somos espíritos criados por Deus, mas enquanto encarnados a gente fala alma. Então, fala a alma do Carlos, né, porque eu estou encarnado. O dia que eu desencarnar vai ser o espírito que estava habitando o corpo do Carlos. E então, o que é o pão do céu? Tudo que nós fazemos em benefício do próximo, né, nós estamos alimentando a nossa alma, o nosso espírito. O que engrandece o espírito é o amor que nós dedicamos ao próximo. É exatamente o que Jesus nos ensinou, né, quando esteve conosco. Ele nos trouxe, né, todos os ensinamentos para que nós possamos ser cada vez mais fraternos, mais amorosos, né, mais serenos, mais compreensivos com aqueles que estão errando, porque não aprenderam ainda, né? Então, tudo que a gente faz em benefício do próximo é o alimento da alma, é o pão da alma. E esse não fica na sepultura. Quando nós retornarmos à pátria espiritual, porque nós somos seres eternos, estamos temporariamente na matéria, quando nós retornarmos à pátria espiritual, onde é a nossa verdadeira vida, eles não vão querer saber os bens materiais que nós conseguimos, mas o que nós fizemos em benefício do próximo.
Quantas lágrimas nós procuramos enxugar, quantas palavras de consolo, quantos momentos que nós proporcionamos de alegria ao próximo, de ensinamentos, de auxílio, de compreensão. Quer dizer, tudo que nós fazemos em benefício do próximo, os grandes beneficiados somos nós mesmos. Então nós temos que entender isso, né? A importância de estarmos encarnados. Todos nós estamos aqui encarnados aprendendo, todos, né? Então esse aprendizado é que nos capacita a ser úteis ao próximo. Então nós temos que colocar em prática isso. À medida que a gente vai aprendendo, não precisamos esperarmos ser uns espíritos perfeitos. À medida que nós vamos aprendendo, nós já estamos capacitados a sermos úteis ao próximo. Então nós temos que trabalhar, né, lógico, como eu já falei, pelo pão da terra, sim. Enquanto nós estamos na terra, nós precisamos do alimento material. Mas não só o foco do alimento material. Esse é o secundário. O nosso foco principal tem que ser o alimento do espírito. O pão do céu, como está nessa parábola, né? Por que isso? Porque quanto mais nós trabalhamos em benefício do próximo, mais nós estamos alavancando o nosso progresso espiritual. E se a gente fosse citar um grande exemplo, né, um grande trabalhador, né, que trabalhou sem dúvida nenhuma para o pão do céu, nós podemos citar o Paulo de Tarso, né, que até então, quando ele era um doutor da lei, que era o Saulo, né, o Saulo de Tarso, que era ele era de uma família muito abastada, muito rico, né? E ele tinha um bom conhecimento, era um doutor da lei, né? Ele seria o chefe do Sinédrio, né? O sumo sacerdote, estava sendo preparado para isso. E ele então, quando Jesus trouxe seus ensinamentos, e ele através dos ensinamentos de Jesus, ele começa a perseguir os cristãos, principalmente depois que ele ouve, né, ele vai na Casa do Caminho, que era uma casa que deu origem ao nome da nossa casa, né, onde eles abrigavam as pessoas doentes, tratavam dos esfomeados, e ele ouve, então, uma palestra, né, os ensinamentos que o Estevão estavam fazendo, e ele levanta e começa a questionar o Estevão. E o Estevão, sereno, tranquilo, respondeu tudo e sempre se saindo bem. E ele fica inconformado. Então ele começa a perseguir os cristãos e o Estevão acaba morrendo, foi o primeiro mártir do cristianismo, né, morrendo apedrejado por causa do Saulo de Tarso. E ele indo em direção a Damasco para pegar uma pessoa lá que tinha ensinado a noiva dele os ensinamentos cristãos, ele tinha ordem, estava com autorização para matar essa pessoa. No caminho, na estrada de Damasco, uma luz muito forte aparece e ele escuta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus, ele fica tocado no coração, ele perde a visão. Os soldados que o acompanhavam levam ele até Damasco, lá é tratado pela pessoa que ele iria executar, ele recupera a visão e ele se torna cristão. E ele, então, olha só que bonito, né? O exemplo da vida do Saulo de Tarso, né? Que quando se converte ao cristianismo, ele muda o nome dele para Paulo de Tarso. Ele, em vez de ele ficar se lamentando, né, do que ele fez, de ter perseguido os cristãos, de ter matado o Estevão, ele vai, então, se ele se recolhe, né, ele é abandonado pela família por ter se tornado cristão, ele abre mão de tudo que ele tinha, de tomar conta lá do Sinédrio, ele abre mão de tudo isso e se torna um cristão, se tornando Paulo de Tarso. E aí o que ele faz? Em vez de ele ficar se lamentando, se questionando o que ele tinha feito, ele começa então a viajar levando os ensinamentos de Jesus. Ou seja, no começo da sua vida, ele tinha o foco do pão da terra. Depois que ele conhece Jesus, então o foco da vida dele passa a ser o pão do céu. E ele, sem dúvida nenhuma, foi o grande divulgador dos ensinamentos de Jesus. Sem dúvida nenhuma, né? Ele não mediu esforços, né? Naquela época não tinha os meios de transporte que tem hoje. Ele andou muito a pé, né? Algumas viagens de navio, mas muito a pé, caminhando, pregando, né? Escrevendo as suas epístolas. As epístolas são suas cartas, né?
divulgando os ensinamentos de Jesus. Então é um grande exemplo para nós, né? Porque todos nós, no primeiro momento, né, da nossa vida, enquanto nós não despertamos para Jesus, nós temos o foco do pão da terra. E algumas pessoas, infelizmente, levam esse foco do pão da terra até desencarnarem, até deixarem a vida material para retornar à vida espiritual. Mas uma parcela significativa, felizmente, né, hoje em dia, já está despertando, né, não só para as coisas materiais, mas principalmente para as coisas espirituais, o pão do céu. É interessante nesse momento de pandemia que nós estamos atravessando, né, em 2020, a gente vê nos meios de comunicação, né, muitas pessoas se sensibilizam com aqueles que perderam o emprego, não tiveram mais condições de pagar um aluguel, de ter a família numa residência, ainda que modesta seja, né, foram morar na rua, famílias inteiras, né, marido, mulher, crianças, né, e a gente que trabalha no centro de São Paulo vê isso muito, infelizmente, como o centro de São Paulo está cheio de moradores de rua. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas se sensibilizam com essa situação, independente de religião. Eles começaram, então, a se unir para quê? Para servir o alimento. Olha que bonito, eles preparam o alimento, distribuem, principalmente lá no centro de São Paulo, tem muita distribuição das marmitex que a gente fala, né? Então, eles estão oferecendo o pão da terra para aqueles que têm fome. Mas eles estão trabalhando, recebendo, comendo, saboreando o pão do céu. E isso desperta também nessas pessoas que estão recebendo o sentimento, a importância da solidariedade. Então, essas pessoas, eu tenho certeza, né, e faço votos que elas se recoloquem no mercado de trabalho, mas ficou a sementinha do auxílio que elas receberam. E um dia, tenho certeza, quando elas tiverem condições, elas vão retribuir o que elas receberam para outros em situações semelhantes ao que elas passaram. E esse aqui é o aprendizado. Por isso que nós falamos, né, que uma encarnação é como um período letivo. Então, quem está passando por esse momento difícil, que perdeu seu lar, perdeu seu emprego, né, é uma experiência dolorosa, triste, infelizmente, mas quando a pessoa se reequilibrar, se recolocar no mercado de trabalho e voltar a ter condições dignas, ela vai saber o que é um morador de rua, porque ela já passou por isso. Então, toda vez que ela tiver condições de oferecer um alimento para um morador de rua, ela vai fazer, tenho certeza, porque ela já vivenciou isso, isso consigo própria. Então, para a gente começar a despertar por uma outra realidade, né? Muitas vezes quando a gente conversa com as pessoas falam, puxa, Carlos, mas agora que eu tô, né, comecei a frequentar um centro espírita, comecei a me interessar pelos ensinamentos de Jesus, eu já tenho um X idade, né? Esse tempo que ficou para trás. A gente sempre tem que incentivar as pessoas, não olhe para trás, olhe para frente, o que você pode fazer daqui para frente. Porque o passado já passou, ninguém muda, né? Mas o futuro a gente constrói. Tem uma frase bonita, né, que atribui a Chico Xavier, não importa se é dele ou não, né, que é mais ou menos assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Então não importa em qual idade nós estamos, o que nós fizemos ou o que nós deixamos de fazer até hoje, importa sim o que nós vamos fazer daqui para frente. Sermos mais solícitos, mais amáveis, mais fraternos, mais colaborativos, estender a mão para aqueles que estão precisando. E quando eu falo estender a mão, não é só os bens materiais. Muitas vezes o que um morador de rua precisa é de um bom dia, perguntar o nome dele, como é que ele está enfrentando essa situação, se ele tem esperanças. E se ele fala que não tem, nós temos o dever de falar para ele que ele deve ter esperança, que dias melhores virão, que o desânimo não leva a nada, que ele é um filho de Deus, que ele não está abandonado, Jesus está conosco, ao lado de todos nós, e infiltrar nele essa motivação para que ele possa se reerguer e superar o momento de adversidade que ele está fazendo. Isso sim, não custa nada, é nós investirmos um pouquinho do nosso tempo
e conversarmos há uns 5 minutinhos com um irmão nosso que está precisando dessas palavras para que ele possa se reerguer, para que ele se sinta ser humano, porque muitas vezes ele perde até a identidade de ser humano, para que ele possa voltar, né, a pensar coisas boas, que ele possa ter uma oportunidade de se recolocar no trabalho, né, que ele vá atrás disso, né, que ele consiga outros espíritos de boa índole que estão encarnados, que dê oportunidade de ele tomar um banho, né, muitas instituições de diversas religiões, né, elas oferecem a oportunidade da pessoa tomar um banho, oferecem uma roupa nova, de barbeiros, para fazer cortar o cabelo, fazer barba, limpar as unhas, que seja, para que ele possa estar em condições de procurar um emprego. Então, todos nós temos o dever, né, de fazermos alguma coisa em benefício do próximo. Esse é o pão do céu. Esse, quando nós retornarmos à pátria espiritual, se nós fizermos um pouquinho, nós seremos recebidos com muito amor, com muito carinho, né? E com um júbilo de termos cumprido o que nós nos prometemos a fazer enquanto encarnados. Porque a maioria de nós participou de um programa desta encarnação que nós estamos vivenciando, né? E dentro desta programação nós pedimos algumas coisas, mas os benfeitores nos proporcionam aquilo que nós temos condições de fazer. Eles nunca sobrecarregam a nós. E todos nós temos condições de uma palavra de fé, de esperança, de alegria, aqueles que estão em uma situação mais dificultosa, vamos dizer assim. Então é isso, a mensagem de hoje é essa, que nós não só trabalhemos pelo pão da terra, que traz o cansaço, como eu já falei, o cansaço físico, mas principalmente que nós trabalhemos para o pão do céu, que traz alegria, que traz um sentido para a nossa vida, a gente dorme melhor, a gente se sente valorizado como ser humanos, encontramos um sentido de qual o motivo que estamos encarnados, e tudo isso faz com que cada vez mais a gente vá gerando esse pão do céu para aqueles que estão próximos a nós também. É como uma escada, né? Ninguém chega ao topo da escada se não for degrau a degrau. Então é isso que nós temos que fazer. Vamos subir alguns degrauzinhos nesta encarnação, que seja, né, levando todo o nosso amor e todo o nosso carinho aos nossos semelhantes. Começamos na nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho e com aqueles que nós encontramos na rua em situações adversas. Que Jesus nos abençoe no nosso propósito. E agora, queridos amigos, é chegado o momento de nossas doações, porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado, pelo nosso coração aberto. E assim, respirando calma e profundamente, e acima de tudo, irmanado nos mais profundos sentimentos fraternos, vibremos. Paz para o planeta Terra, fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do nosso planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta. Em especial nesse momento que atravessamos, a todos os profissionais de saúde e as áreas relacionadas. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para com todos aqueles que ainda não encontraram o caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, em especial para a nossa querida Casa do Caminho, seus trabalhadores e suas obras sociais. Proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer as suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente, encarnados e desencarnados.
Vibremos união, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, seja por doenças ou por perda de entes queridos. Vibremos muita harmonia para os nossos lares, equilíbrio, força e luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do nosso Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E mais uma vez, saciados nas nossas ansiedades e preocupações, com esse pão espiritual que nos preenche e que nos conforta o coração, nós agradecemos a oportunidade desses momentos em que podemos nos sentir amparados, confiantes, na presença de nosso Mestre Jesus. Ele esteve conosco e estará sempre, todas as vezes que nos reunirmos em seu nome. E agradecidos por este amparo, por esse estado de confiança, de serenidade que nos invade, vamos encerrando o nosso evangelho desta noite, rogando a Jesus que se prolongue por muitos e muitas horas, muitos dias, essa paz que nos invade agora, esta serenidade que nos faz olhar para o futuro com mais tranquilidade. E assim, alimentados em espírito, nós nos voltamos a Deus nosso Pai, em agradecimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Que esta paz permaneça conosco, agora e sempre. Assim seja.